Olá, meninas! Hoje eu vou explicar para vocês sobre o canto mitrado, tá? O canto mitrado tem várias formas de fazer ele. Então, eu acho essa forma que eu vou explicar a mais fácil. Só que essa forma pode ser que não seja mais fácil para você. Mas de todas que eu já fiz, eu achei essa a mais fácil de fazer, tá bom? O canto mitrado, ele tem um probleminha que se você cortar alguma parte desigual, ou se você fazer alguma coisinha um pouquinho torto, ele vai aparecer. E vai aparecer muito. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer ele, tá bom? Eu cortei aqui um paninho pro micro-ondas. Só que se você não tem micro-ondas ou for querer fazer alguma outra coisa, não tem problema, tá? Você faz, a intenção é que você faça com cantinho mitrado. E para completar o seu joguinho de conzinha, tá bom? Que a gente já tá fazendo tudo no mesmo modelinho. Então, como é pro micro-ondas, o micro-ondas tem vários tamanhos. Esse daqui que eu cortei pro meu, ele tem 52 por 38. Lembrando que na hora que eu for tirar a medida do meu, eu tenho que tirar sem a porta, tá? Porque se você tira a medida com a porta, aí na hora que você vai abrir e vai fechar, automaticamente esse paninho pode prender lá dentro e você não vê. Então, você tira a medida que esse paninho fica da porta para trás, a hora que abrir a porta não pegar, tá bom? Então, há vários tipos de tamanho de micro-ondas, então esse daqui eu não vou dar molde para vocês. Vocês vão medir o de vocês e vai cortar, tá bom? Vou entregar para vocês um pedaço do tecido laranja, que seja suficiente para você fazer o seu com sobra, tá? E aí você mede o tamanho do seu micro-ondas e faz. Aí você pode fazer do mesmo tamanho tanto para você quanto para creche, não tem problema, tá? Por conta dessa questão aí dos micro-ondas serem diferentes. Aí quem quiser fazer, ó, dá para fazer tipo um paninho de chá, alguma coisinha assim, tá? Não quiser fazer por micro-ondas, não tem problema. O importante é aprender essa questão do canto mitrado, tá bom? Porque ele fica muito bonitinho, um acabamento muito lindo. Embora seja meio difícil para fazer para algumas pessoas. Mas é a mesma coisa do viés, a questão é prática, tá bom? Então, vamos aqui para essa parte. Como eu disse, aqui tem 52 por 38, essa é a minha parte laranja. E aí, eu cortei 4 pedaços que tem que ser iguais, ó. Mesmo tamanho aqui, ó. Aqui, de 5 centímetros de largura, pelo tanto que eu tenho da lateral. Então, eu tenho 2 pedaços dessa lateral, ó, e 2 dessa lateral, todos com 5 centímetros de largura. O comprimento é de acordo aí com o que vocês cortarem para o seu micro-ondas ou para o que vocês forem fazer, certo? Feito isso, gente, não se esqueçam, como eu disse, ó, corta no tamanho certinho, tá? Que senão depois vai dar erro. E aí vai ficar torto o seu paninho. Aparece muito mesmo, qualquer coisinha torta no canto mitrado, ele é muito visível. Mas é bom ir treinando, né? Para aprender, para ficar bonitinho. Então, feito isso de cortar, já temos aqui as partes, certo? 5 centímetros, 5, 5, 5, dos tamanhos certinhos. Eu vou dobrar essa parte aqui, ó. Gente, eu passei tudo antes, tá? Por conta, justamente por ser canto mitrado. E às vezes o tecido tá amassado e ele pode dar uma diferencinha e depois no final vai acabar aparecendo uma diferençona, tá? Então, passa bem antes de cortar o seu tecido para ter certeza que tá bem certinho mesmo, tá? Então, aqui, ó, eu cortei 5 centímetros, né, pelo tamanho, e aí eu vou ter que dobrar ele aqui, 1 centímetro, tá bom? O que que acontece? Às vezes a gente vai dobrar aqui e não sai certinho, tá? Então, é bom a gente ter um parâmetro para isso. Esse daqui eu já dobrei e esse daqui também eu já dobrei. Aí, na hora de dobrar, a gente dobra no ferro também, tá, gente? Para ficar bem vincado. Então, para quem tem dificuldade de dobrar e ter certeza que ficou certinho, então a gente tem um parâmetro. Eu cortei aqui um pedaço de papel, que ele tem 4 centímetros, tá? Já que o meu tecido aqui eu tenho que dobrar 1 centímetro, eu cortei um pedaço de papel de 4 centímetros. E aí, a gente vai lá no ferro, coloca ele assim, ó, certinho, tá? E vem dobrando e passando. Ó, dobra e vem passando. Dobra e vem passando. Bem certinho. Chegou aqui, tira e vai levando, ó. Dobra, vem passando. Quando chegar no final, ele vai ficar assim, dobradinho, certinho, do tamanho certo, ó.
tá bom? Aí todos vão ficar certinho. A questão é que isso daqui também tem que estar certo. Não adianta eu cortar um pedaço de papel que esteja errado. Aí na hora de passar, gente, não precisa ficar tirando o papel. O papel você pode passar o ferro em cima que não vai queimar nem nada não, tá? Que é justamente para você ter esse parâmetro de colocar, dobrar e conseguir passar em cima. Então, vocês vão lá, faz isso. Vai dobrando, vai passando 1 centímetro, tá? Certinho. Aí, no final, vai ficar tudo assim. Desse jeito, passadinho, bonitinho, vinca bem, tá? Pra na hora que a gente for costurar, não ter problema. Então, eu vou fazer isso. Eu já fiz nesses dois. Eu vou fazer nesse e nesse aqui também, tá bom? Então, os 4 lados, todos passadinhos com 1 centímetro. Olha só, já passei, certo? Os outros 2 que faltavam. Aí, depois de passar, a gente vai começar a medir para costurar, tá? Feito isso daqui, ó, a gente coloca aqui, ó, certinho, aqui e aqui, ó. Vamos colocar um alfinete no meio para ele não correr na hora que eu estiver marcando a minha lateral. Vou fazer isso com os outros lados também, ó. Sempre vendo aqui o lugar certinho, tá? Vem aqui, coloco um alfinete no meio. Fazer a mesma coisa aqui. A questão do alfinete, gente, é só para ter certeza que tá certinho aqui no lugar e não tá muito para lá, nem muito para cá, a hora que você for marcar o local de costura, tá bom? Aqui. Esse lado aqui. Pronto. É isso. Agora, o que a gente vai fazer? De todos os lados, a gente vai marcar o local de costura. Eu coloquei aqui, gente, mas não é... A gente coloca em cima desse laranja, mas não vai costurar com laranja. A gente vai costurar só os cantos, tá? É só porque a gente precisa medir o local certinho, que vai ser a nossa costurinha. Então, ó, aqui tá certo, ó. Certinho aqui, certinho aqui. Coloquei um em cima do outro, certo, ó. Aqui e aqui tem que estar bem certinho. Se quiser, pode usar mais alfinete, não tem problema, tá? Vou colocar mais um aqui. Pra ficar bem no lugarzinho certo, pra que eu possa marcar no local certo. Então, aqui eu fiz isso, certo? Aqui vai ser onde a gente vai fazer a costura. Pra mim fazer a costura, o que que eu faço? Ó, tem aqui um trespassado por cima do outro. Eu venho, ó, aqui... E vou vincar aqui. Depois pode ir lá no ferro, ou já trazer o ferro, já passar na hora de vincar, tá, gente? Pra ficar bem certinho. Aqui eu vinquei, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vou vir aqui e vou vincar, tá? Pode vir passar o ferro. Aí eu venho, ó, junto esses 2 lados aqui, ó, bem certinho novamente. Eu vou colocar um alfinete. E vou fazer isso nas 4 pontas. Feito isso, eu vou lá na minha máquina e vou passar uma costura aqui, ó. Tá bom? Bem certinho. A hora que vocês colocarem o alfinete aqui, ó, coloca certo. E aí, eu vou fazer isso nos meus 4 lados. E aí, depois eu vou na máquina, tá? Pronto, olha só. Feito isso, de marcar todos os 4 lados, a gente tira o alfinete que prendeu no tecido de baixo, que esse tecido de baixo a gente não vai costurar agora, tá? Então, ficou uma moldura, certo? Aí, a gente vai lá na máquina e costura onde vocês vincaram, tá? Passa uma costurinha aqui. Não esquece, gente, retrocesso sempre no início e no final. Tenho notado que tem umas meninas que estão indo lá sem fazer retrocesso nos panos de prato. Então, tem que fazer. Por quê? Porque senão eu acabo voltando o pano, tudo, para fazer de novo. Por quê? Porque senão a costura solta se não tiver retrocesso. Então, aqui a mesma coisa. Retrocesso, início e fim, tá? Então, passou uma costurinha com retrocesso, início e fim. Vou fazer isso já na minha... Olha só, já costurei os meus 4 cantos, ó. Certo? Costurei de azul, tá, gente? Porque o meu tecido aqui é azul, então vocês vão colocar a cor aí que for do canto de vocês, tá bom? E aí, feito isso, ó,
Eu vou ele abrir aqui, minha moldura, e vou retirar esse excesso aqui primeiro, tá? Ó. Pode deixar sem retirar quem quiser, não tem problema, tá? Aí o cantinho fica um pouquinho mais duro, mas eu vou retirar os 4 cantos. Tá? Pronto. Aqui eu vou colocar ele aqui. Ah, mais uma coisa, ó, que agora a gente vai colocar pelo lado avesso. Essa parte aqui que tá pra cima é o avesso do meu pano, ó, não sei se vocês estão vendo, tá aparecendo o cedro aqui, que é a parte que vai ficar na parte de baixo do meu micro-ondas. Então, feito isso, eu vou vir aqui, desse lado avesso, e vou colocar ele assim. E aí, eu vou arrumar ele, tá? Arrumar certinho as minhas laterais aqui. E aí, quando for colocar aqui, ó, vocês podem abrir na hora de costurar esse canto, para ele não ficar assim embolado só para um lado, não ficar muito duro só de um lado. Abre todos os 4 cantos, mesmo quem não cortou e deixar aquela parte inteira também tem que abrir, tá bom? Não deixa todo para um lado só não, para não ficar duro só de um lado. Então, a gente abre isso daqui, pode passar também, tá? Não tem problema, passa, é até bom passar, né? Que vinca melhor. Então, feito isso, a gente vai arrumar todas as laterais aqui, ó, certinho. O bom de passar, gente, é principalmente passar esse lado aqui, ó, bem passadinho, por quê? Porque às vezes a hora que a gente vai colocar aqui no cantinho e arrumar ele dá uma emboladinha e aí parece que tá menor, mas você passando ele fica retinho, então fica melhor, tá bom? Ó, aqui tá certo. Feito isso, a gente vai passar, vai costurar, mas antes disso eu vou colocar aqui, ó, bastante alfinete nas quinas também, pra ficar certinho, ó, gente, tá bom? Tem que ficar bem rente aqui, ó, o meu canto com o meu tecido de baixo. Aqui no meu canto também eu vou colocar um alfinete aqui. Certinho. Aí tá aí a importância da gente fazer o certinho, cortar tudo do tamanho para chegar no final não ficar errado, tá bom? Depois fica torto e não fica um trabalho bem feito, tá? Então, é bom passar antes de colocar isso daqui para ter certeza que as suas quinas ficaram bem certinhas, ó. Aí aqui, ó, já tá bem certo. Todas as minhas quinas, ó, tá bonitinho, arrumadinho no lugar. O que eu vou fazer agora é ir lá na máquina e passar meio pezinho de máquina aqui, nessa beirada, tá, gente? Aqui não, é só aqui, tá bom? Meio pezinho. Não esquece do retrocesso no início e no final. As quinas aqui é bom também dar um retrocesso. Chegou aqui, dá um retrocesso. Começou aqui de novo, dá mais um retrocesso. E aí continua. Por quê? Porque às vezes a quina ela é um probleminha e vai que fica com o ponto um pouquinho mais solto. Então, chegou, dá um retrocesso e continuou, virou, dá um retrocesso novamente, tá bom? Para que fique bem boa a sua quina. Então, eu vou lá na máquina e vou fazer isso de fora a fora. Olha só, já fiz a minha costura com meio pezinho. Agora eu vou vir aqui nas quinas e vou retirar um pouco disso aqui para a hora que a gente virar ficar mais fácil, tá? Vocês só tomem cuidado para não cortar a costura, tá, gente? A gente tira só um excessozinho aqui, ó, para ficar mais fácil. Mas cuidado com a costura. Como eu disse, eu costurei aqui meio pezinho, tá? Mas quem tem dificuldade em costurar meio pezinho na reta, pode costurar o pezinho normal, tá, gente? Um pezinho inteiro. Só que aí depois isso aqui não vai ficar com 3,5, porque a gente fez para ficar com 3,5. Se você costura com um pezinho, ele vai ficar com uns 3 centímetros, vai ficar um pouquinho menor o seu canto mitrado, mas não tem problema, tá? Sua beiradinha ficar um pouquinho menor. Se você tem dificuldade em fazer uma reta com meio pezinho. Aí vocês vão seguir aquelas dicas lá do pano de prato, de se guiar lá pelo pezinho da máquina, tá, gente? Para não ficar torto aqui essa costura tem que ser reta, senão vai aparecer
quando a gente terminar a peça, vai ficar torto mesmo, se a costura sua estiver torta. Então, seguia lá no pezinho da sua máquina para ficar bem certinho. Depois dessa costura, cortar as laterais, o que a gente faz? A gente vai virar. Ó, a importância de cortar as laterais é essa, ó, que se você não corta aquela pontinha, na hora de virar ela vai ficar muito, muito, muito cheio de tecido aqui, vai ficar ruim para você virar. Então, é bom cortar, tirar o excesso para a hora que virar ficar mais fácil, tá? Eu uso a tesoura aqui, gente, mas quem tem dificuldade com a tesoura, com medo de cortar o tecido, rasgar alguma coisa, usa a ponta de uma caneta, não a ponta de escrever, a parte de cima de uma caneta para poder empurrar, tá? Porque às vezes também algumas pessoas empurram com a caneta e pode correr o risco também de furar o tecido. Então, a gente arruma todas as laterais, tá? Bem arrumadinha. Se vê a necessidade de retirar mais um pouquinho do tecido, retira, tá? Se não, não precisa. Mas tira pelo menos o excesso. E aí a gente vira, arruma bem as pontas. Eu vou dar mais uma ajeitadinha depois. Na hora que eu for passar ela, eu arrumo um pouco melhor. Feito isso aqui, ó, a gente já virou, que a gente vai fazer a parte de passar agora, tá? A gente vai vir aqui, ó. Essa lateral aqui tem que ficar certinho, ó. Tecido laranja para baixo, tecido azul para cima. Então, a gente tem que fazer o quê? Não adianta vir aqui e vincar com a mão que ela não vai ficar. Então, a gente vai lá, arruma isso daqui na mão, depois vai no ferro passar. Arruma e passa. Não só arruma, não, gente. Tem que passar mesmo, tá? Faz isso em toda a lateral. Ó, o cantinho ficou certinho, tá? Faz isso em toda a lateral da minha peça. Arruma de uma maneira que fique o laranja para baixo, o azul para cima, tá? Assim, ó, certinho. Não vou ver o meu laranja aqui e não vou ver o meu azul aqui, tá? Então, fazer isso no ferro. Olha só, já passei, já arrumei todo o meu canto, tá? Ó, ele tá certinho, só costurar na máquina. Lembrando que na hora de passar aqui para arrumar essas laterais aqui, gente, cuidado com essa parte aqui, tá? Para não ficar torta também. Às vezes você vai passar e ela sai do lugar, então você tem que arrumar novamente. Como ela já tá vincada, fica mais fácil, tá? Então, passa aqui de novo, não tem problema passar de novo, desde que esteja certinho, tá? Aí, esse daqui eu só vou passar a costura. Quem for só passar a costura aqui, ó, passa uma costura reta. Quem tem dificuldades com costura reta, vai prestar bastante atenção para passar aqui na beiradinha, ou pode também usar um ponto decorativo quem tem. O que tem que prestar atenção é que tem que ser reto. Se eu não consigo fazer uma reta, eu vou procurar um ponto decorativo que ele meio que camufle, que eu não sei, que eu não saiba fazer uma reta, que a minha reta fica torta. Então, se eu não sei fazer, eu vou lá e escolho, por exemplo, uma onda, que aí ele não vai aparecer tanto. E lembrando que usem o seu pezinho de máquina para guiar. Encosta isso daqui no canto, que aí aqui vai ficar reto, tá bom, gente? Lembra lá daqueles vídeos lá sobre o pano de prato, explicando lá as dicas sobre pano de prato que dá para vocês usarem. Não é só em pano de prato, é em todas as coisas. E não esquece do retrocesso, tá bom? Aqui eu vou dar mais uma dica para vocês, que é, quem quiser colocar no de casa de vocês podem colocar, comprar, tiver aí cianinha, pode colocar. No da creche não tem tanta necessidade, mas se vocês quiserem colocar no de vocês podem. Eu não vou colocar nesse, porque eu raramente compro cianinha. E a que eu tenho aqui, não tem nenhuma aqui que combine com esse tom aqui do tecido. Então, eu peguei aqui uma vermelha só para vocês verem como é que vocês iriam colocar. Vocês vão colocar assim por dentro, antes de costurar. Já vai costurar junto, tá, gente? Aí, coloca aqui, ó. Uma ondinha vai ficar pra fora. Vocês colocam aqui, ó, pra dentro, de fora a fora, tá? A mesma coisa que pra algumas de vocês eu falei pra colocar no pano de prato lá, tá bom? Que fica melhor. Ó, aí a ondinha fica aqui, ó. Uma ondinha fica escondida e uma ondinha fica pra fora. Se vocês colocam aqui a cianinha, o que que acontece? Vocês vão passar uma costura no meio.
E a cianinha, se você passa só no meio, ela tende a ficar dobrando assim, ó, tá? E até na hora de você lavar, no decorrer do tempo, ela dobra e amassa e fica mais ruim. Se você coloca ela por dentro, ela fica só uma ponta, na hora de passar, na hora de lavar, ela fica bem melhor. Pode usar a cianinha, pode usar um passa-fita, pode usar um falso passa-fita também, ó. Aqui também eu tenho um, só que é vermelho, não tenho que combine com isso aqui. Pode colocar aqui, ó, tá? Não tem problema aqui. Quando eu digo aqui, é em volta tudo, tá, gente? Não vai colocar só de um lado que fica meio estranho. Coloca em volta tudo, tanto a cianinha como um passa-fita falso ou um passa-fita mesmo. A questão do passa-fita, tanto esse daqui, falso ou aquele outro, é que aqui vocês têm que fazer uma dobrada, tá? Pra ficar certo, tá? Então, aqui tem que fazer uma quininha, quase a quininha daqui do canto mitrado, mas, ó, ele vai ficar assim, tá? Então, tem que tomar cuidado nisso. E na cianinha, não. Você pode cortar um pedaço e colocar aqui. Vem com outro pedaço e coloca aqui. Vem com outro pedaço e coloca aqui e outro aqui. E na hora de costurar da máquina, ele já vai pegar junto. Então, aqui, como já tá passado, eu nem vou precisar alfinetar. Mas, se vocês quiserem, vocês alfinetem, tá bom? Pra não correr o risco dessa parte aqui sair. Só que como eu vinquei bem, o meu não precisa. Mas quem não tem essa segurança pode acabar passando o alfinete, tá? E a costura. Como eu já disse, a parte da costura aqui. Aqui em cima, eu vou colocar azul. Na parte de baixo, eu vou colocar o laranja, né, gente? Para não ficar azul. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Qualquer uma que for fazer, a parte de baixo vai ter que ser laranja. E aqui vocês vão colocar a cor que combina com o tecido de vocês, tá bom? Eu vou passar um pontinho mais ou menos decorado aqui, mais simples, para vocês verem. Pronto, olha só. Já passei ele aqui, ó, certinho. Vou mostrar para vocês. Deixa eu caçar aqui um amarelinho para ver se vocês conseguem ver melhor. Passei um pontinho que ele parece quase um pezinho de galinha aqui, tá? E ó, bem na beiradinha, tá, gente? Então, mesmo quem for passar uma reta, passa na beiradinha, para quando for usar, não ficar soltando, ó, puxando isso daqui. Então, tem que passar na beiradinha. E ó, igual a reta, bem rente. E tomar cuidado para não ficar errado. A maioria dos pontos decorativos, ele não precisa dar retrocesso. Esses que vai e volta. Esse daqui que eu fiz não precisa, mas tem alguns que precisam. Na dúvida, dá um retrocesso, tá bom? Fez ponto reta normal, dá retrocesso, não esquece, tá, gente? E aí já tá pronto, bem simples, né? Quem vai colocar a cianinha aqui, faz a mesma coisa, só coloca e costura pra juntar aqui. E aí quem tá pintando, quem tá fazendo o joguinho de cozinha e tá fazendo a mesma pintura, ó, aqui já vai ficar uma pintura, vai parecer um quadro. Por conta da moldura do canto mitrado, tá? Não é difícil, tá, gente? A questão do canto mitrado é prática mesmo. Às vezes vocês fazem a primeira vez e vai achar um pouco difícil. Mas no decorrer do tempo, vocês vão ver que não é tão difícil. Quando vocês começarem a fazer e viu que tem alguma coisa que tá dando errado, já, ó, desmancha lá. Não vai esperar chegar no final para ver que a peça de vocês ficou torta. Então, tá meio torto lá, viu que tá faltando um pouquinho lá no início, conserta lá, para não chegar aqui e isso daqui tiver maior do que o outro, tá? Então, tem que prestar atenção nisso. Porque uma possibilidade muito grande de canto mitrado dar errado. Só dá errado se lá tiver errado, se no decorrer do percurso até o final da peça, ele tiver errado também. Então, se você vê alguma coisinha que tá errado, já conserta lá. Não vai, eu conserto no final que não dá certo, tá? Então, é isso. Não é tão difícil assim. Prestar bastante atenção e qualquer coisa vocês chamam lá no WhatsApp, tá bom?